Fala pessoal, mais uma notícia quente aqui pra vocês. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha, compartilhar e levar a informação adiante. É muito importante que você deixe nos comentários qual o seu candidato para 2026, tá bom? Bora aqui então pro primeiro vídeo. Já aconteceu com você em alguma vez na sua vida? Você está passando por uma fase terrível, um problema onde você acha que não tem solução, que você vai ser destruído, que é o fim de tudo, e de repente, de forma inexplicável, algo acontece que muda tudo e você sai de lá mais forte, ou algo acontece para te salvar, que a gente chama de intervenção divina ou providência divina? Eu acredito nisso piamente. Na minha vida isso já aconteceu mais de uma vez. E eu tenho a sensação que isso está acontecendo agora no nosso país. Nós estamos aí diante de um julgamento que é a maior aberração jurídica que o Brasil já viu, que está maculando o judiciário ao ponto da população ver hoje o judiciário como a maior ameaça para a nossa democracia. E aí tudo já estava certo, né? O teatro foi feito de péssima qualidade, mas as condenações já estão escritas, as decisões já foram decididas e todo mundo sabe que pessoas inocentes serão presas e a direita continuará sendo perseguida. Aí do nada acontece algo que pode parar tudo. E tudo depende de uma pessoa. Vamos lá. Chega o recesso, os ministros do STF entram em recesso, o ministro Fachin fica como ministro plantonista, né, de plantão, o juiz de plantão. A defesa do Felipe Martins entra com uma... não é uma medida cautelar... como é que é o nome? Esqueci o nome. Ele entra com um documento, uma petição para suspender o julgamento, porque eles têm provas de que foi feito com o Felipe Martins foi ilegal, a coleta de provas é ilegal, tem provas que foram forjadas, tem provas que são inexistentes. E todo mundo achou que ia cair na mão do Fachin. O Fachin teria que decidir se suspende ou não, já que ele agora é o juiz plantonista, o ministro que está de plantão, já que o resto está de recesso. Só que não cai na mão do Fachin. Como o Fachin está nesse momento ocupando a cadeira de presidente do STF, temporariamente devido ao recesso, ao invés de cair na mão do Fachin, caiu na mão deste homem aqui, o ministro André Mendonça. André Mendonça, que nos últimos meses tem nos dado muito orgulho ao se posicionar ao lado da verdade. E a gente sabe que se posicionar ao lado da verdade não é fácil. Não é fácil, a perseguição é terrível. E olha só, Mendonça será relator de pedido de suspender a audiência sobre golpe. Matéria: ex-assessor presidencial Felipe Martins solicitou a suspensão das audiências do processo que investiga a tentativa de golpe depois das eleições de 2022. O STF distribuiu o pedido ao ministro André Mendonça na sexta-feira. Eis a certidão. Martins é réu chamado de núcleo 12 da denúncia do PGR, quer interromper as audiências até que seja julgado seu recurso contra a decisão de Alexandre de Moraes. O ministro vetou depoimentos do ex-presidente Bolsonaro e dos filhos dele, Eduardo e Carlos, além do ex-PGR Augusto Aras, indicado por Martins como testemunhas de defesa. Além do veto às testemunhas, outros aspectos do processo, como a competência do STF para julgar o caso, a ausência de intimação de testemunhas de defesa e a falta de tempo para análise das provas, também foram questionadas pela defesa do ex-assessor, conduzida pelo advogado criminalista Jeffrey Checchini. A análise do pedido de liminar ficará sob responsabilidade de Mendonça. O ministro mantém suas atividades normais apesar do recesso do Supremo, que se estenderá até o final do mês. O pedido busca especificamente a concessão da medida liminar para interromper as oitivas, programadas de 12 a 21 de julho, enquanto o recurso contra a decisão de Moraes não for julgado. Em seu perfil no Instagram, Checchini, e aqui o Checchini falou sobre isso no Instagram dele. Gente, se o Moraes... porque assim, é óbvio que a defesa não teve acesso aos autos por completo, o Felipe Martins não teve acesso à geolocalização dele para ele provar que não estava naquela suposta reunião, e a oitiva dele é quarta-feira, então isso aí tem que ser votado, tem que ser decidido antes de quarta, e pode suspender tudo, pode causar que isso seja levado ao plenário, pode mudar o juiz, relator, é tanta coisa que pode acontecer, tudo nas mão,s e aqui eu quero falar, tudo está nas mãos deste homem que o Brasil admira e que nesse momento a gente só peça que ele entenda que nós estamos pedindo um clamor, nós estamos clamando pela justiça. O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo o que eu estou passando? O senhor não está vendo a tempestade? O senhor não está vendo esses gigantes que estão se levantando contra mim? O senhor não está acompanhando
o que eu estou sofrendo, o que eu estou vivendo e o que eu estou passando? Como que o ímpio, o Senhor sendo justo, prospera na sua injustiça? Como eles podem aparentar uma vida tão boa? Você precisa entender que o passar pelas tempestades tem um propósito. Tem um propósito não de você naufragar, mas de você de um lado depender de Deus e de outro ser capaz de superar os adversários e as adversidades. Ministro, que não sejam só palavras, que seja um estilo de vida, que a sua crença seja forte nesse momento. Nós estamos diante dos ímpios. A gente só precisa de algumas pessoas com coragem. Só isso. Basta que algumas pessoas se ergam com coragem bastante pra gente lutar contra esse mal que tá avassalando o nosso país. Tô rindo aqui, pessoal, porque depois dessa é certeza do ministro Alexandre de Moraes mandar cancelar as férias, né? Não tô me sentindo bem, não quero cancelar as férias, quero trabalhar mais um pouco, é um momento crítico no nosso país. E é como o deputado Gayer falou, né? Se tem uma pessoa que pode parar o ministro Alexandre de Moraes, essa pessoa é aí o André Mendonça, né? Mas eu tenho comigo que o Alcolumbre e o Hugo Mota poderiam fazer o mesmo, mas é aquilo, né? Tem rabo preso, devem. O Alcolumbre nem se fala, né? Os diversos escândalos que nós comentávamos aqui em 2018 e antes disso sobre ele e companhia, né? Quando era ele e o era Davi Alcolumbre e o outro era o Pacheco, né? Era ele e o Pacheco. Mas enfim, o nosso Brasil vive o que vive por conta dessa velha política. Eu, em certa parte, pessoal, não concordo com o presidente Bolsonaro de continuar nessa velha política. Hoje, o presidente tem apoio da internet, né? E mesmo assim, quer continuar com a velha política de eleger pessoas para ganhar 1 ou 2 cargos. Isto não é algo que compensa para nós brasileiros. Quer provas maiores do que o que nós estamos vivendo, não existem, né? Mas vamos lá. O presidente Bolsonaro falou que a carta de Trump tem mais a ver com a liberdade do que com a economia. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem muito mais ou quase tudo a ver com valores e liberdade do que com economia. Pelas redes sociais neste domingo, Bolsonaro disse estar preocupado com a nova tarifa imposta ao Brasil pelos Estados Unidos, mas destacou que as autoridades brasileiras têm meios para evitar prejuízos ao país. Não me alegra ver sanções pessoais ou familiares, a quem quer que seja, afirmou o ex-presidente. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer essa tarifa de 50%. Bolsonaro ressaltou a forma agressiva com que Trump costuma conduzir suas negociações e disse que o impasse com os Estados Unidos poderá ser sanado com o fim da perseguição política no Brasil. O tempo urge. As sanções entram em vigor no dia 1º de agosto, disse. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre irmãos, e com anistia também a paz para a economia. O Bolsonaro criticou o alinhamento do PT com o STF. O ex-presidente tem feito uma série de publicações com críticas ao tratamento desigual dado pelo judiciário a políticos de direita. Nessas publicações, Bolsonaro cita autos mais graves cometidos por lideranças da esquerda, que sequer entraram na mira da justiça. No sábado, dia 12, Bolsonaro resgatou um vídeo em que a atual ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, questiona a lisura das eleições de 2018. No vídeo, Gleisi defende a anulação do pleito. Por que quando alguém apenas propõe melhorias no processo eleitoral com o objetivo de fortalecer sua transparência, já se cogita inexigibilidade e até prisão, sob o pretexto de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? Disse Bolsonaro em publicação no X. Mas quando outros afirmam algo mais grave, reina o silêncio institucional. Em seguida, Bolsonaro completou.
Será que opiniões e suspeitas são crimes apenas dependendo de quem as expressa? No mesmo dia, o ex-presidente questionou a omissão do Supremo Tribunal Federal diante de ataques e declarações falsas feitas por Lula. Segundo Bolsonaro, as instituições que antes reagiam com inquéritos, censuras e prisões a qualquer crítica ao judiciário, agora se mantêm em silêncio diante das falas do petista. Lula tem feito acusações graves contra o governo anterior, sem apresentar provas, e não sofre qualquer consequência institucional. Também no sábado, dia 12, Bolsonaro criticou a Rede Globo e afirmou que o conglomerado é uma máquina de mentiras financiadas pelo governo. Na avaliação de Bolsonaro, a emissora usa do dinheiro do pagador de impostos para controlar a população, ditando o que deve ou não ser considerado a verdade. Bom, é aquilo, né? O que bate em Chico não bate em Francisco, né? São dois pesos e duas medidas. Infelizmente nós temos um STF que está mais preocupado com o poder do que com a imparcialidade, né? Nós temos aí nós temos o caso do Janones, que não faz nem muito tempo, né? Que ele simplesmente foi acusado de rachadinha, isso e aquilo, e saiu como se estivesse sendo acusado de pegar um pote de margarina de uma padaria. Não que isso não seja um crime, pelo contrário, é um crime grave, né? Furto é um crime grave. Se tratando de roubar do próprio Estado, é pior ainda, né? Se tratando de roubar do povo, se tratando de trair a confiança do povo, se trata de algo muito mais grave. Mas nós temos aí diversos casos em que não acontece nada, porque a justiça brasileira prevarica nessas situações. Peço para você deixar seu comentário aí do que você acha que pode acontecer com essa tarifa do Trump e essa fechada de olhos do nosso sistema de justiça, né? A nossa justiça brasileira tem os olhos vedados para esse tipo de caso. Peço para você deixar aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, se eles vão recuar ou se nós vamos sofrer aí as consequências de 50%, porque é simples, basta acabar a perseguição no Brasil e acabam as tarifas. Bom, as tarifas do Trump, né? Vale lembrar que as do Haddad, as que nós sofremos aí no dia a dia, vão continuar intactas. Peço para você deixar o joinha, compartilhar e levar a informação adiante, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, a gente volta a se encontrar em um próximo vídeo. Até mais! E tchau, tchau.